Olá a todos e sejam bem-vindos ao vídeo que vai basicamente resumir a minha participação nesse projeto fantástico que é aquele que nos obriga, entre aspas, a ler aos quadradinhos durante o mês de agosto. É claro que falo do Agosto ao Quadrado, da Silvéria e do Fernando, embora este ano o Fernando esteve mais na sombra do que propriamente ao lado da Silvéria, mas não interessa, para mim será sempre o projeto da Silvéria e do Fernando. É a terceira vez que eu participo neste projeto este que acaba por trazer uma lufada de ar fresco à minha vida. Já que eu não me lembro, antes de começar a participar neste projeto, de ler obras aos quadradinhos. Nunca fui muito de ler obras aos quadradinhos. Mesmo em pequena, gostava muito mais de livros com muitas letras e poucos desenhos do que propriamente ao contrário. E sendo assim, a partir do momento em que eu comecei a participar neste Agosto ao Quadrado, houve uma grande mudança nas minhas leituras, na minha zona de conforto, porque é como vos digo, sempre fui uma leitora muito mais de letras do que de desenhos, e agora, à medida que vou participando no Agosto ao Quadrado e também fazendo outras leituras ao longo do ano aos quadradinhos, começo a perceber cada vez mais o porquê desta nona arte ser tão interessante e trazer-nos obras tão boas ou muitas vezes melhores do que aquelas que só são compostas por letras. E depois desta pequena introdução à qual tenho que obrigatoriamente colocar um grande agradecimento à Silvéria por mais um ano deste projeto. É óbvio que eu quero que tu, Silvéria, e tu, Fernando, continuem a realizar, a pôr em prática este projeto, porque os quadradinhos estão na minha vida como nunca eu esperaria que estivesse, e isso deve-se a vocês os dois. E sendo assim, esta foi a minha terceira participação, mas não quero de maneira nenhuma que seja a última, porque já tenho mais coisitas ali na estante que estão reservadas para o próximo agosto, para o agosto de 2022. E agora que já assim foi toda uma introdução feita, vou passar a mostrar-vos aquilo que eu li durante o mês de agosto. Aquilo que me propus ler durante o mês de agosto, logo no início do mês, foi aquilo que eu consegui ler durante todos estes dias de férias. Li 4 obras, comecei de uma forma muito periclitante, não gostei nada da forma como este Agosto ao Quadrado arrancou, mas depois de uma leitura bastante falhada, tudo mudou com as 3 leituras que eu fiz a seguir. Sim, fiz 4 leituras para o Agosto ao Quadrado. A primeira foi basicamente a piorzinha delas todas. Não foi nada que eu não estivesse à espera, porque já sabia por vias travessas, não vias travessas, mas por opiniões que eu tinha ouvido ou lido acerca desta obra, que ela não me iria agradar. Mesmo assim eu arrisquei, porque ela fazia parte e ainda faz parte das estantes cá de casa. Não deve fazer parte destas estantes por muito mais tempo, porque eu vou pôr isto a arranjar uma nova casa. Falo-vos de Beterraba, a Vida numa Colher, de Miguel Rocha. Esta obra veio de oferta quando eu comprei uma obra em 2019, já não me lembro muito bem com qual obra ela veio de oferta. O que é certo é que ela veio de oferta, e é uma obra que nos remete para o Alentejo, nos remete, creio eu, para um pós-25 de Abril alentejano, e também para a dita reforma agrária, e nós conseguimos compreender através destas cores muito quentes e muito vivas que nisto sim a obra tem algo de muito positivo, porque eu, se penso no Alentejo, que é uma parte do país de que gosto muito, apesar do seu clima extremo, vem-me à memória muitas destas cores quentes, destas cores vivas, e isto sim para mim foi o aspecto positivo desta leitura. O resto não me agradou mesmo, não me agradou o argumento, a narrativa. Achei-a bastante mirabolante, também não me agradou a arte, é muito difusa, muito pouco nítida. Houve alturas em que eu não conseguia compreender quem é que estava a falar, mesmo com os balõezinhos das falas, não consegui perceber quem era quem, porque não consigo, através dos traços,
ou não consegui, através dos traços, perceber que personagem que estava a falar, e por isso não posso dizer que tenha sido uma leitura bem conseguida, muito pelo contrário, dei-lhe 4 em 10. Não recomendo, lá está, eu sou meio ignorante nisto das artes, da banda desenhada e das novelas gráficas, mas esta, para mim, não surtiu efeito, dei-lhe 4 em 10 e estou à espera de arranjar uma nova casa para esta novela gráfica. As outras 3, sim, foram excelentes experiências. A seguinte que eu li foi Um Regresso ao Meu Paquito Roca. Vocês sabem, quem me acompanha com assiduidade, que eu tenho um carinho muito especial por Paco Roca. Aqui nesta obra, que vocês conseguem perceber pela capa, Paco Roca juntou-se a Guillermo Corral. No Tesouro do Cisne Negro, Paco Roca ilustrou, o argumento é de Guillermo Corral, e nós vamos encontrar então aqui algo que eu até agora não tinha encontrado nas obras que tinha lido do meu Paquito. É uma obra baseada em factos verídicos, isso é certo, mas é uma obra com cariz muito mais de aventura. Claro que nos leva a aventuras associadas a barcos, a embarcações, coisas associadas ao descobrimento de uma fragata espanhola que no início do século XIX afundou junto à costa do Algarve. Isso é o que está associado à parte verídica desta obra. Depois temos aqui todo um enredo bastante ágil, bastante vivo, que me fez recordar estas séries que abundam aí pela TV, relacionadas com o mundo jurídico e o mundo diplomático, etc. Nós temos isso tudo aqui muito bem retratado, e eu, que não sou a maior leitora desse género de enredos e de argumentos, gostei mesmo muito. Recuei à minha pré-adolescência, onde eu papava avidamente tudo que a Enid Blyton escreveu de mistério, como as obras dos 5 e dos 7 e do próprio mistério, e fez-me lembrar e deixou-me um sorriso nos lábios essas recordações, e o facto desta obra me ter trazido essas recordações. Claro que nós temos aqui o traço inconfundível do meu Paquito Roca, e desculpem este meu bastante possessivo, mas sim, temos aqui o traço do Paquito, e temos uma parte da obra, mais ou menos a 1/3 dela, que nos conta aquilo que esteve por trás desse afundamento da fragata espanhola. É uma obra que eu aconselho muito, porque lê-se muito rapidamente, mesmo para pessoas que, como eu, não são muito fãs e leitoras ou leitores muito assíduos de tudo que esteja associado a mistério, a esses enredos mais diplomáticos e mais jurídicos. É uma obra que se lê muito bem e que eu aconselho vivamente, e à qual dei 9 em 10 e recomendo, e lá está, Paquito Roca nunca desilude. A terceira obra que eu li durante o mês de agosto, e que é Aos Quadradinhos, já não mora cá nas minhas estantes, porque veio emprestada da biblioteca da minha terrinha, mas quero à viva força que ela venha para as minhas estantes. Quero ter um exemplar cá em casa, porque é uma obra obrigatória. Falo-vos de Persépolis, de Marjane Satrapi. Deixo-vos ficar aqui a capa. Não foi o meu primeiro encontro literário com Marjane Satrapi e com as suas histórias de não ficção, porque o ano passado, creio eu, li Frango com Ameixas, que é de não ficção, mas está associado a um familiar dela, da própria autora. Persépolis não, como acho que toda a gente sabe, Persépolis é uma autobiografia, ou seja, é a vida da autora que nós temos aqui aos quadradinhos, a vida desde a sua infância, mais ou menos desde os seus 10 anos, daí para a frente até ela ser uma jovem adulta. É isso que nós vamos encontrar nesta obra, mas vamos encontrar também algo que me deixou ainda mais satisfeita, porque há um equilíbrio para mim perfeito entre o lado mais pessoal e mais intimista, e tudo isso associado à vida de alguém. E para além disso, nós temos do outro lado, e como eu disse, em perfeito equilíbrio,
a história do Irão. A história do Irão desde 1979. Claro que nós vamos conhecendo um bocadinho como era o Irão antes dessa data, mas sobretudo a partir de 1979, na altura em que houve uma revolução e o Irão passou a estar e a ser uma república fundamentalista islâmica. E é isso que nós vamos encontrar, e vamos encontrar a partir do ponto de vista da própria Marjan, da sua família, das suas relações mais próximas, relações essas e a sua própria família que eram pessoas muito cultas, muito democráticas e que viram a sua vida completamente virada ao avesso a partir do momento em que os fundamentalistas islâmicos chegaram ao poder e fizeram com que aquela liberdade que eles tanto prezavam, seja ela uma liberdade física como uma liberdade espiritual e uma liberdade mental, uma liberdade de movimentos, uma liberdade educacional, tudo isso fosse privado sobretudo às mulheres, mas também a toda a gente que estivesse contra aquilo que eram os mandamentos dos fundamentalistas islâmicos que chegaram ao poder, como eu disse, em 1979. Tudo isto está perfeitamente equilibrado nesta obra e foi aquilo que mais me agradou e que me deixou com uma vontade tremenda de dar a nota máxima a esta obra. Eu estive ali indecisa até ao final, porque a obra não me emocionou tanto como eu estaria à espera, entre aspas, que ela me emocionasse antes de pegar nela, mas mais uma vez a autora já o tinha feito com frango com ameixas, fê-lo agora, no meu ponto de vista, de forma superior, mais uma vez mexeu comigo mostrando-me esse equilíbrio perfeito de que eu já mencionei, mostrando-me que eu tinha ideias muito preconcebidas do que era e do que sempre foi o Irão, e mostrando-me também o quanto ela poderia ter posto paninhos quentes, poderia ter tapado o sol com a peneira da sua própria vida, mas não o fez. Ela mostrou-nos que sempre foi uma miúda, filha única, muito interventiva, com algumas atitudes um bocadinho caprichosas e que durante a adolescência e juventude teve algumas atitudes poderíamos considerar menos positivas. Ela poderia ter posto isso de lado, não ter mostrado isso nesta obra, mas fê-lo, e para mim isso mostra coragem e mostra superioridade de alguém que superioridade num bom sentido, superioridade de alguém que quis mostrar de forma crua, de forma límpida, como foi a sua vida, de que forma a sua vida foi virada do avesso por causa do que estava a acontecer ao seu país, de que forma os seus pais tiveram que tomar atitudes para que ela conseguisse ter a educação que eles achavam e a liberdade que eles achavam que ela deveria ter. Tudo isso está, como eu disse, e vou repetir mais uma vez, magnificamente equilibrado nesta obra, e é um 10 em 10. Eu adorei Persépolis, e só posso recomendar, como tanta gente já o fez. Eu junto-me a essa gente, junto-me a esses leitores, e recomendo mesmo muito que vocês leiam esta obra, ainda para mais com a contextualização política que está a acontecer nos dias de hoje e que nos faz sofrer horrores com aquilo que está a acontecer no Afeganistão. Mais uma vez, e que não é muito diferente, nós percebemos bem essas semelhanças entre aquilo que nós encontramos em Persépolis e aquilo que vamos vendo e que nos arrepia e que nos faz pensar que nós somos verdadeiramente privilegiados quando vemos aquilo que está a acontecer ao Afeganistão. 10 em 10, recomendadíssima Persépolis, e obrigada, Leonor, por ter-te juntado a mim e por termos feito mais uma leitura em conjunto, desta vez de uma obra aos quadradinhos. A última obra que eu li para o gosto ao quadrado foi, sem dúvida alguma, a melhor delas. É certo que Persépolis foi uma obra extraordinária, mas esta que eu vos vou mostrar a seguir acaba por ser superior, pelo menos para mim. Falo-vos de Gorazde, Zona de Segurança, de Joe Sacco.
É uma obra de não ficção também. É uma obra que já estava nas minhas estantes desde 2019. Eu não lhe peguei mais cedo porque ela tinha um cheiro muito, muito incomodativo a tinta, já que ela é toda ela a preto e branco e tem zonas com muita tinta preta. E eu acho que foi por isso que ela, quando eu a comprei, ela ainda vinha com um cheiro mesmo incomodativo e enjoativo. Então eu deixei passar algum tempo e só agora é que peguei nela, mas juro-vos, ainda bem que já peguei nela, porque o que aqui está é um murro completo no estômago, mesmo para mim que já estou habituada a embrenhar-me em leituras, sejam de ficção ou de não ficção, associadas a conflitos bélicos do século XX. E falando em conflitos bélicos do século XX, este debruça-se sobre a Guerra dos Balcãs. E eu que já li umas coisitas sobre essa guerra, continuo a ficar, por um lado, incrédula perante a minha ignorância, mas por outro lado, completamente arrepiada e enjoada e não sei, nem sei explicar-vos muito bem perante tanta violência, tanta barbaridade, tanta tortura, tanta maldade entre dois seres humanos, por exemplo, que até ao deflagrar da guerra eram vizinhos, eram amigos e só por causa do deflagrar da guerra viraram-se um contra o outro e só estavam à espera de poder matar uma pessoa que, por ter uma religião diferente, teria que ser exterminada, teria que ser morta, porque assim a guerra e o conflito e estas inimizades e esta xenofobia, o que vocês quiserem, assim o ditam. É uma obra de não ficção que me levou a perceber melhor o que é que foi Gorazde durante a guerra. Como está aqui dito, Gorazde era um enclave muçulmano que foi sitiado pelos sérvios bósnios durante a guerra. E foi aí que Joe Sacco, que é, como está aqui, alguém especializado em reportagens em cenários de guerra e, como o próprio gosta de se definir, é acima de tudo um repórter que escolheu a linguagem da BD para transmitir aquilo que viu. É isso que nós vamos encontrar aqui e que vem ou deriva de um mês que Joe Sacco passou em Gorazde, estando ainda este enclave completamente sitiado, mesmo com já um corredor de segurança providenciado pela NATO. Mesmo assim, continuava completamente sitiada esta zona, mesmo tendo sido proclamada pela NATO como zona de segurança. Na altura em que o autor lá esteve, ainda estava sitiada e a ser atacada pelos sérvios bósnios. São então as experiências e aquilo que ele vai ver e sobretudo ouvir nesse mês que nós temos aqui e que nos leva a perceber o presente, ou seja, esse mês no qual o Joe Sacco esteve em Gorazde, mas também em partes que estão assim identificadas com esta moldura preta, que nos leva a compreender aquilo que estava para trás antes do deflagrar da guerra e aquilo que foram os meses horrendos deste conflito que, por muito que me fascine, continua a deixar-me enojada, a deixar-me com um nó que não sai da garganta e com o estômago todo às voltas. É muito duro ler esta obra, mesmo muito dura, mas eu considero imprescindível. Pode ser até, e como dizem na introdução aqui da obra, pode ser uma visão algo parcial deste conflito, porque nós só temos o lado dos muçulmanos que estavam em Gorazde, só temos o lado deles e só percebemos aquilo que eles sofreram e aquilo que eles dão como justificação para os seus atos e para os atos de quem os estava a atacar. Mas acho que é imprescindível ler isto, mesmo para quem como eu é fascinada pelos conflitos bélicos, para quem como eu continua cada vez mais apaixonada por obras de não ficção e
é imprescindível para alguém que gosta de obras aos quadradinhos, porque a arte de Joe Sacco é muitíssimo interessante, gosto mesmo muito. Gostei do pormenor dele se autorretratar como alguém pouco abonado. Sim, depois fui ver uma fotografia dele e ele não é assim tão, com este aspecto tão, e perdoem-me, labrego. Mas é mesmo uma arte muito interessante. Não se lê isto com muita rapidez, para além daquilo que as imagens ou as vinhetas nos contam, muitas vezes também há bastante texto, mas, como eu digo, é imprescindível e não é só uma obra que nos dá constantemente murros no estômago. Há aqui aspectos humorísticos que eu tenho mesmo que destacar e que fazem com que nós possamos respirar e esquecer assim momentaneamente todo o horror que depois está predominantemente na obra. Nós temos aqui muçulmanos que querem à viva força ter uma vida normal, por muito que estejam sitiados, e que, por um lado, sempre que Joe Sacco tem a oportunidade de aproveitar esse corredor humanitário e sair de Gorazde, pedem-lhe a ele, não por exemplo comida, não por exemplo medicamentos, mas que ele traga isto do lado mais feminino, que ele traga umas leves 501 das genuínas, das americanas, não dessas imitações foleiras europeias. Isso deixou-me um sorriso na cara. E depois temos aqui um muçulmano que adora imitar cantores americanos, sejam cantores individuais ou então que formam parte de um grupo, e então assim de repente lembra-se, estão eles todos juntos e ele começa a cantar desgarradamente êxitos americanos, e isso pronto, tanto faz rir quem está à volta dele como também faz rir o leitor. É uma obra maravilhosa, por tudo isto que eu vos contei, muito mais. Dou-lhe um 10 em 10, como não poderia deixar de ser, e de certeza absoluta que vai ser uma das melhores leituras deste meu 2021. E acho que já contei tudo. Agradeço mais uma vez à Silvéria por ter lançado este ano, creio eu, a terceira edição de O Agosto ao Quadrado. Já sabes que podes contar sempre comigo, tu e o Fernando. Por isso estou à espera de 2022 a ver mais um Agosto ao Quadrado. Para vocês que estão aí desse lado, digam-me aí em baixo nos comentários se participaram no projeto e se participaram com que leituras, se há alguma que vocês me recomendem muito. Já sabem que eu recomendo das 4 que li, 3, sem dúvida alguma. Digam-me se já leram estas que eu li, se vocês concordam com aquilo que eu disse, e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau, e leiam muito aos quadradinhos que não vão de maneira nenhuma ficar arrependidos. Beijinhos!